Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia. Fim de primeiro turno e nós ficamos aí com os nossos 20 pontos, né? A 2 pontos do Z4 e 15 pontos do G4, né? A escalada é grande, a preocupação é tão grande quanto a escalada, mas esperemos que tenha tudo certo nesse segundo turno. E o que esperar desse segundo turno, né? O Sampaio jogou contra o Sport, não jogou mal, poderia ter saído com a vitória. Infelizmente, uma bola que desviou ali no Ferreira sobrou para o Wagner Love e ele deixou o dele, porque é centroavante, é matador e tá lá para fazer isso, e fez e deu o gol da vitória, né? Mas o Sampaio mereceu também uma sorte melhor, digamos assim, no jogo. No primeiro tempo o Sampaio teve várias oportunidades, bola na trave. No segundo tempo o Gabriel Furtado por 2 vezes quase deixa o dele, né? Então foi um jogo que o Sampaio mostrou uma vontade maior, mostrou que tem possibilidade de ter uma consistência maior. E aí agora com esses reforços que chegaram, são 10 reforços, né? Espero que sejam realmente reforços, não sejam jogadores apenas para compor elenco, porque não vai resolver. E a questão do tempo. Tempo é uma coisa que nós não temos tanto, né? E a gente sabe que 10 jogadores que chegaram, não chegaram com entrosamento, não chegaram com conjunto, e isso leva um certo tempo para se adquirir, seja nos treinamentos, seja colocando para jogar, porque falta ritmo de jogo, falta isso, falta aquilo, né? Então, agora nós vamos ver como é que vai agir na questão técnica, né? A questão do Márcio Fernandes, porque antigamente era porque não tinha opção, e agora tem opção, né? Não sabemos se são boas ou ruins, porque do que se observou até agora, o rapaz que veio da Bulgária, que agora eu me esqueci, né? Que até falei, Bulgária lá tem futebol, né? Seu Bangladesh lá tem futebol, então vamos torcer para que dê certo. Mas esse pouco tempo que entrou, parece ali que o negócio vai engrenar, né? Houveram algumas mudanças, né? A comissão técnica, pelo jeito, está prestigiada, não vai haver mudanças, pelo menos foi o que disse o presidente Frota na TV Sampaio, no programa Sampaio em Foco, né? Dentre outras coisas, né? Tem a questão, teve saídas, né? Ele já não vinha rendendo tanto, mas não foi só por isso, né? A questão do Joécio, que foi para o Santa Cruz, o time da 4ª divisão, mas aí a família dele é de lá, ele já tem 30 e poucos anos, 30 e muitos anos, né? Na verdade, vou tossir. Desculpa, porque a gripe aqui tá braba. Então, o Joécio se transfere para o Santa Cruz, que está fazendo ali um mini Sampaio, já levou o Nadson, né? Então, tentou outros jogadores, mas deu certo agora com o Joécio vai para lá. Então, boa sorte para o Joécio, fez muito pelo Sampaio nos anos que esteve aqui, né? Agora estava numa fase ruim, fases acontecem, né? Como eu falei, Marcinho caiu de rendimento, o Maurício caiu de rendimento, né? Então todo o elenco passa por isso, né? Mas boa sorte para o Joécio. E a parte da zaga, nós estamos bem servidos. Tem Gustavo Henrique, que deve retornar para esse próximo jogo, já que foi dispensado aí por conta do fatídico acidente que houve com o irmão dele, né? Que veio a óbito. Tem Gabriel Furtado, que é aquele velho zagueiro raiz, né? Tipo o Odivan da vida, né? Tem o Fábio Aguiar, que voltou a jogar, talvez até por conta dessa história do Joécio estar saindo. E olha que o Fábio Aguiar, antes da contusão, estava muito bem, fazendo a dupla de zaga com o Gustavo Henrique, né? Então, depois que o Márcio Fernandes chegou, ele não estava tendo tantas oportunidades, mas teve nesse jogo agora e jogou bem, né? Então, na questão da zaga, tem esses reforços que também chegaram para a zaga. Então, na zaga nós estamos relativamente bem. Agora tem que ter o entrosamento, tem que ter o conjunto ali, em todos os setores, na verdade, para que a coisa possa realmente engrenar e a gente possa ter uma sorte melhor nesse segundo turno. Porque todo mundo sabe, a gente vai ter que fazer um segundo turno de G4 do começo ao fim, né?
correr contra o tempo, como eu falei, e ter que fazer realmente um segundo turno de campeão, um segundo turno de G4, coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro turno, e por isso é a preocupação da torcida, por isso é a nossa preocupação, porque se nós repetir novamente é bom nessa redundância, se nós repetirmos o que fizemos no primeiro turno, vamos fazer o que? 40 pontos, e está decretado o nosso descenso aí para a Série C, ninguém quer isso, ano do centenário, vai ficar marcado por um descenso. O Sérgio Frota falou na TV Sampaio que isso não vai acontecer. Palavra de presidente, palavra de torcedor, palavra de do que tem que dizer. Ele vai dizer o que? Não, vai cair? Não vai. Nós também temos que dizer, como torcedores, nós também temos que dizer, não, o Sampaio não vai cair. E realmente, se a gente for olhar, tem times piores do que o Sampaio nessa competição. Agora, remar contra a maré agora, para buscar tirar essa diferença desses 15 pontos, que não vai ser de uma hora para outra, vai demorar bastante, aí para tentar chegar nesse Z4, primeira missão é afastar desse Z4, né? É afastar dessa zona de rebaixamento, que nós estávamos a 7 pontos e agora nós estamos a 2 pontos. Se nós, caso venhamos a perder do Atlético Goianiense nessa estreia de retorno, nós já podemos entrar na zona de rebaixamento. E a gente sabe que entrar numa zona de rebaixamento, às vezes, pode demorar 1, 2 rodadas para sair, e aí fica complicado, bate aquele desânimo, e depois que entra para sair é mais complicado, né? Então, mudanças têm que ser feitas em todos os setores. Robinho, é aquela velha história, né? O Márcio Fernandes, como a gente vem dizendo já há uns dias, vai ter uma dor de cabeça para montar esse elenco, para montar esse time que vai para campo, porque agora nós reclamávamos que nós não tínhamos meias, e agora nós temos 2, o Marcinho e o Robinho. Robinho que está jogando, que às vezes que tem entrado, tem jogado bem, mas vai dar para colocar os dois juntos, Robinho e Marcinho, ou vai ficar botando o Robinho lá pela esquerda, né? O Pimentinha pela direita? Quando o Pimentinha não viajar, já tem outros substitutos que chegaram também, o próprio rapaz que veio da Bulgária, né? Que também entrou relativamente bem, né? Então, assim, nós temos que mudar em todos os setores, parar de tomar gols bestas, como a gente levou agora contra o Sport. Na falha de marcação foram 2 gols bestas, né? Deixaram um buraco no primeiro tempo e o Filipinho foi lá e só fez receber a bola lá e fez o gol, porque o posicionamento estava errado. No segundo gol foi uma infelicidade, né, do Ferreira, da bola ter desviado nele e ter sobrado para o Wagner Love, mas a gente já tomou vários gols dessa forma, gols bobos, que a gente tem que parar de tomar esse tipo de gol, por falha de marcação, por falhas individuais. Quantos gols o Sampaio não tomou por falhas individuais, né, por falhas individuais da zaga, do próprio Joécio, daquele Léo Silva, né? Então, se nós hoje estamos também nessa situação, uma parte é por conta da zaga, falhas individuais do Luiz Daniel, que tem para mim crédito com a torcida, que tem para mim crédito com o clube, porque já salvou o time de muitas derrotas e já salvou o time também fechando o gol e fazendo com que o Sampaio ganhasse, né? Mas também teve o jogo antes do jogo contra o Sport, que ele pegou no gol logo com 2 minutos do segundo tempo, foi uma falha ali dele, a bola passou por debaixo dele, então acontece, mas tem que entrar focado, tem que entrar, né, com faca nos dentes nesse segundo turno e fazer, como eu falei, um segundo turno de G4, um segundo turno de campeão, se fechar nessa questão de fazer realmente o Castelão voltar a ser um caldeirão, no sentido de que é quase impossível ganhar do Sampaio no Castelão, mas não é o que tem acontecido essa temporada, e voltar a ser o que foi o ano passado, onde nós perdemos apenas uma partida dentro do Castelão e empatamos outra, né? Então, mudanças começaram a ser feitas, né? Mudanças como do diretor técnico, do diretor de futebol do Sampaio, que também foi desligado do time, que esse para mim não deveria nem ter vindo. Há quanto tempo a gente não vem dizendo que ele é omisso, que ele é inoperante, que ele não fazia nada no time, e a gente sabe que quem contrata, quem deixa de contratar, quem diz, tudo é frota. A questão, e tanto é que ele botou nas redes sociais, o Sampaio botou nas redes sociais, que ele está assumindo a direção de esporte do Sampaio, né? Então, ele só ratificou o que ele já fazia, né, na verdade, né? Então, mas pelo menos deu o nome aos bois e não, vou demitir esse aqui porque eu vou dizer que a culpa é dele,
né, de ter feito essas contratações. Contratações como apostas, que foi essa do Vinícius Alves, que ele próprio disse lá na entrevista, não, eu contratei como uma aposta, e aí a gente sabe que ele não tem qualidade, mas ele botou uma palavra que agora eu não consigo me lembrar, que ele disse que Vinícius Alves é não sei o que lá, que eu até brinquei nos grupos de WhatsApp, ele é não sei o que. Então, ficar dependendo de Vinícius Alves no ataque é ter raiva, né? Ele já mostrou por A mais B, claro, ele dá umas assistências aqui, dá o lampejo ali, mas é muito pouco, né? O próprio Ítalo já melhorou bastante depois que voltou da contusão, que pegou forma, né? Pegou ritmo de jogo, já marcou 5 gols, se não me engano agora, é o artilheiro do Sampaio na Série B, né? Ele que chegou com o pé atrás, a torcida ficou com o pé atrás por conta dos gols perdidos, e esse também é um dos grandes problemas do Sampaio, os gols perdidos, o tanto de gols que o Sampaio perdeu nesse primeiro turno, né, que poderiam fazer com que a gente estivesse numa situação bem diferente. Então é mexer em todos os setores, é fazer com que todos os setores rendam. No meio de campo, Maurício caiu de produção, mas tem o Mikael que chegou agora junto com o Ferreira, que pode fazer essa dupla de zaga. Tem o Alexandre Tan, que graças a Deus foi embora também, que não estava servindo de nada, só gastando o dinheiro do Sampaio, mas também já foi embora aí, se não me engano, também para o Náutico, né? Então, quando o Marcinho, é aquela velha história do que eu disse da dor de cabeça, dá para botar Marcinho e Robinho fazendo essa função de meia, ou Robinho como segundo volante, mas já tem o Mikael e o Ferreira, então vai ter essa dor de cabeça para formar do meio para frente e colocar, já que tem essa programação toda para o Pimentinha não se desgastar tanto, mais do que ele já se desgasta, os jogos fora, jogos dentro de casa, pelo menos ele vai jogar, mas os jogos fora praticamente 1 ou 2, mas aí já tem jogador para fazer a substituição de Pimentinha, a gente não ficar tão dependente de Pimentinha no ataque, né? E ter, por exemplo, essa semana foi uma semana praticamente cheia. O Sampaio vai viajar quinta-feira, amanhã. O Sampaio viaja amanhã, 4 da tarde, vai lá para Goiânia, para enfrentar o Atlético Goianiense. Tem a sexta ali para poder trabalhar, para poder fazer também mais um treinamento. E aí o jogo no sábado, então teve praticamente uma semana fechada aí para tentar melhorar mais um pouco esse rendimento. E aí sim, não vai, claro, com uma semana com várias peças chegando e entrando, claro que não vai ter dizer, mas dá para aparecer uma coisa ali, uma jogada aqui, uma coisa ensaiada ali, e dá sim para mostrar alguma coisa do dedo do treinador nessa história toda. Márcio Fernandes, que tem se atrapalhado nessa questão das substituições às vezes, ele insiste nessa formação do 4-4-2, né? Mas eu acredito que até para esse primeiro jogo ele vai continuar nessa história do 4-4-2, né? Tem que ver a questão da lateral direita, da lateral esquerda, né? Caiu de produção aí o pivô que já foi indicado para a seleção do brasileiro em outras rodadas, né? Mas agora caiu de produção, mas tem o Samuel Santos que está aí, pode ser experimentado nessa lateral direita. Na lateral esquerda, Pará está no banco, já voltou, está bem. Não, e Pará, na minha opinião, não é para ser banco, nem para Alisson e nem para Vitinho. Pará é para ser titular, né? Então tem que ver essas laterais, tanto direita como esquerda. Dupla de zaga, Gustavo Henrique com Fábio Aguiar, ou Gustavo Henrique com o Furtado, né? E nisso aí a gente nem se preocupa tanto, tem que mexer realmente nas laterais, tanto direita como esquerda, fechar esse meio aí ou com o Mikael ou com o Ferreira, né? Já que o Maurício caiu aí de produção, né? Bota o Marcinho, vamos ver se encaixa aí com o Robinho, às vezes fazendo até um falso atacante pela esquerda, bota o Pimentinha pela direita, bota os outros, Emerson Carioca, bota o que chegou, o Jetterson, que está todo mundo já regularizado, todos já podem jogar pelo Sampaio. Esse jogador, que é o Jetterson, né, tem o outro que é o Henrique, né, que foi o que estreou no último jogo, que o pouco que jogou, deu pra gente ver, parece que o cara joga bem, né? Então, são muitas mudanças para pouco tempo, né? Um time como o Sampaio, que vai ter essas mudanças, mesmo que gradativas, vai demorar no mínimo aí 4, 5 rodadas para pegar esse conjunto.
E a gente não pode estar perdendo tempo com essas 4, 5 rodadas. As primeiras rodadas desse retorno vai ter que ser na garra, ter que ser mesmo com o coração na ponta da chuteira, para a gente poder trazer esses pontos de fora e os pontos dentro de casa com o apoio da torcida. A torcida que fez o que fez no último jogo, teve confronto com a polícia, teve aquela confusão toda, e aonde Frota disse que, por isso que eu não boto o jogo do Nilzinho Santos, porque já pensou uma confusão dessa no Nilzinho Santos, a gente perderia manda de campo, a gente perderia pontos, enfim. Então, mas a torcida é o reflexo do que o time vive dentro de campo, né? O time, aquele estado aonde chegou de confronto com a polícia, de xingamentos, de objetos lançados no campo de futebol, foi reflexo do que foi todo o primeiro turno do Sampaio. E aí a medida que o Sampaio teve foi essa: fechou o CT durante essa semana toda, porque segundo o Frota não quer energias negativas, e vamos dar nome aos bois, né? A energia negativa que ele fala é a Mirante, né? Ele não quer o pessoal da Mirante lá no CT do Sampaio, porque os únicos órgãos de imprensa que vai ali no Sampaio é a Mirante, era o pessoal da Timira, às vezes a Érica, nossa querida Érica, também aparece por lá, mas quem fazia cotidianamente, quem vai cotidianamente ali era a Timbira, que agora já nem tem mais programa de esporte praticamente, e a Mirante. Então a gente sabe que a Mirante às vezes bate e às vezes nem assopra, né? Então só algumas vezes vem umas críticas muito fortes, não tão construtivas, e por isso o Frota fechou o CT, né? Aonde tem a TV Sampaio, na questão do Sampaio em Foco, aonde vai ficar sendo dadas essas questões do que está acontecendo no dia a dia do clube, os treinamentos, o que está acontecendo aí para os próximos jogos. E também vai ter a Rádio Sampaio, que foi uma outra coisa também que ele pontuou, né? Que, por exemplo, o jogo na Rádio Mirante só começou depois que o jogo do time do Eixo, né, se não me engano era o jogo do Botafogo, terminou. Então a prioridade sempre não é o Sampaio, não são os times maranhenses, é sempre o que vem de fora, são sempre os times do Eixo, Vasco, Flamengo, Botafogo. Então deram ênfase, deram preferência ao Botafogo, e só depois que acabou foi que entrou o jogo do Sampaio ao vivo. Então são essas coisas que também tira a força do futebol maranhense. Em vez de nós valorizarmos o que é nosso, a gente sempre valoriza o que vem de fora, a cultura de fora, os times de fora. Mas é isso. O que a gente espera desse segundo turno é que realmente tenha aí uma mudança de atitude, uma mudança de chave, uma mudança de 180 graus aí, porque se for aquela que o pessoal diz, mudou 360, não vai mudar nada, né? Porque 360 dá a volta e fica no mesmo lugar. Tem que ser aí a mudança de 180 graus, que é para poder mudar a atitude, para poder mudar o clima, para poder mudar tudo que está acontecendo de ruim no Sampaio no primeiro turno, ficou no primeiro turno. Que nesse segundo turno a gente possa vislumbrar um novo campeonato com essas peças que chegaram e que possam contribuir de forma positiva para que esse time, pelo menos, permaneça aí na Série B do próximo ano. Porque o que é pior é nós cairmos, e isso ninguém quer, ainda mais no ano do centenário. Certinho? E aí vai ter a Rádio Sampaio também para ficar transmitindo os jogos, talvez em cadeia junto com a TV Sampaio, mas também vai ter a Rádio Sampaio para fazer essa divulgação 24 horas por dia, eu acredito, não sei como é que vai ser lá, mas também nos próximos dias está entrando no ar a Rádio Sampaio. E aí, agora, sem Alexandre Tan, sem Joécio e sem o diretor de futebol, Frota assume essa função de diretor de futebol, diz também que não está fechada a questão de novas contratações e novas dispensas, né? Apesar da janela como a janela de transferência ainda está aberta, e o Sampaio recebeu 3 milhões, 3 milhões, né? Mas já é uma ajuda sim, né? Para um time do Sampaio que não tem tanta renda, então 3 milhões já ajuda sim, né? Foi da questão da Libra, né? Então recebeu esse aporte financeiro, 1,5 milhão, depois recebeu outros 1,5 milhão, então ao todo 3 milhões foram recebidos, então já pode utilizar também para fazer contratação, para fazer
outros investimentos, como ele falou, que está fazendo um novo projeto aí para o novo CT do Sampaio, que realmente precisa ter uma cara de CT de time de Série B. Hoje o Sampaio sim pode ter uma estrutura de Série B no que tange as coisas internas, né, academia e tal, mas se a gente for no CT, o CT ainda deixa muito a desejar em termos de um CT de time de Série B. Equipamentos, tudo, medicações, isso tudo o Sampaio pode ter e tem, né? Mas uma estrutura de times que a gente vê já chega no CT com cara de CT realmente é que o Sampaio também precisa, e pelo que foi dito, vai ser feito isso. Vamos torcer, vamos fazer essa corrente para frente, pensamento positivo que vai dar certo esse segundo turno, e a partir de sábado, né, 6 horas da tarde, contra o Atlético Goianiense, que foi foi o primeiro jogo da série desse ano, onde nós jogamos bem, fomos buscar o resultado, né? Botou 3-0, se não me engano, ou foi 3-1, e a gente foi buscar e acabamos empatando em 3-3. Foi um belo jogo que o Sampaio fez na estreia, que acabou até de certa forma nos iludindo, e aí acabou acontecendo o que aconteceu durante esse primeiro turno. Mas esqueçamos, vamos ter que fazer um segundo turno de G4, um segundo turno de campeão, mas vamos fazer e vamos para frente, porque o Sampaio merece ficar na segunda divisão. Claro que merecemos ter uma sorte maior e chegar na divisão de elite. Mas o primeiro passo é distanciar desse Z4 para ter mais tranquilidade para trabalhar o resto da Série B, né? E que Deus ilumine aí a cabeça do Márcio Fernandes nessa formação desse time. A gente sabe que não é o treinador ideal, mas é o que tem, e estava fazendo realmente um serviço não tão ruim. Claro, tem mais derrotas do que vitórias, mas também muito por conta do elenco, que era muito limitado, e agora foi qualificado. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Chegou até aqui, curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, porque eu sou Alan Jorge, sempre esperançoso, e nós somos Sampaio na veia.